Olá, hoje é dia 9/6/2011 e eu queria dividir um texto de meditação, um texto onde eu estou meditando, onde Deus está falando bastante comigo a respeito de relacionamento, de adoração. O texto está em Lucas 7, Jesus é ungido por uma pecadora. Eu acho esse texto assim tremendo. Ele ensina grandes coisas pra gente. Eu acho que a primeira coisa que eu aprendi lendo isso aqui e que o Espírito me ajudou a entender é que Jesus ele durante o dia, durante a sua caminhada, ele não perdia tempo. Então ele estava sempre ali ensinando a palavra, ensinando os discípulos, curando os enfermos, enfim, anunciando, falando, sempre em atividade. E eu me lembro numa passagem quando Lázaro morreu, ele então demorou 4 dias para estar lá. Tudo a um propósito, né? Em toda essa demora. Depois Lázaro foi ressuscitado, isso foi tremendo. Mas a princípio, quando você lê o texto, você fala, nossa, mas Jesus demorou tudo isso para ir e tal. E a gente acha que Deus às vezes tem hora, né? Para fazer algumas coisas, que ele chega atrasado no nosso tempo. Mas o que eu queria dizer é que aqui, convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Então, outra coisa é que Deus realmente não faz acepção. Em muitas passagens, Jesus está sempre dando alguma advertência, alguma repreensão para os fariseus. Mas Jesus esteve na casa do fariseu, assim que foi, mediante ao convite que ele recebeu. Jesus então deixou ali os discípulos, Jesus deixou as suas atividades e foi estar na casa do fariseu. Então acho que isso é tremendo também. Na sequência diz assim, ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume. Interessante que ela soube que Jesus lá estaria. Então ela se preparou. Ela foi preparada para a presença de Jesus. E muitas vezes a gente sabe que Jesus está presente em nossas reuniões, em nosso meio, e nós não nos preparamos, né? Não levamos o nosso frasco de alabastro, o nosso coração disposto a ser derramado. E essa mulher, ela então soube que Jesus lá estaria e foi preparada. E a sequência do texto diz assim, e se colocou atrás de Jesus a seus pés, chorando começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas, depois o enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Ao ver isso, por isso que é fariseu, ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo, se este homem fosse profeta, saberia quem ele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus, Simão, tenho algo a lhe dizer. Ele disse, dize, mestre. 2 homens deviam a certo credor, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual desse o amará mais? E o fariseu respondeu, suponho que aquele que foi perdoado a maior dívida. Um tom meio de sarcasmo, né? Eu imagino que ele, né, um fariseu, conhecedor, inteligente. E Jesus falou assim, julgou bem. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, vê esta mulher? E esse é um trecho mais importante que eu vejo de tudo isso. Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou meus pés com as suas lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados. Aqui, na verdade, o que Jesus estava querendo dizer é que ele não queria
ser recebido com pompa. O que Jesus espera de nós não é que a gente se reporte a Ele com toda cordialidade, no sentido de palavras bem colocadas, boa política, coisas desse tipo. Na verdade, Jesus estava sentindo falta do quê? De uma atitude de relacionamento íntimo. Você não me saudou com um beijo. Você não me deu água para lavar os pés. Você não ungiu a minha cabeça. Então o que Jesus estava querendo dizer aqui, olha, o que Jesus falou para mim nesse texto, e eu acredito que seja um despertar para todos nós, é que realmente o que Deus espera é que a gente tenha um relacionamento desse, que a gente possa receber Jesus com toda a honra, no sentido de relacionamento, saber que Jesus está presente em nosso meio e poder dar água para lavar os pés, beijar o seu rosto, estar com Ele de maneira íntima. O que Deus queria, o que Jesus passou aqui nesse momento, ensinou para todos que estavam naquela sala, que na verdade Ele não quer sacrifício, Ele não quer holocausto, Ele quer que a gente conheça Ele, quer que a gente se dê a Ele, quer que a gente se relacione com Ele. Você quer ver? Nesse texto aqui, Deus estava na casa de um fariseu, mas o autor aqui, ele diz assim, ó, certa mulher, uma pecadora. O autor não teve nem a preocupação de relatar de fato qual era o nome dessa mulher. Para Deus não importa se você é mestre, se você é analfabeto, se você tem nome, se você é Timeu ou Bartimeu. O que Deus espera realmente é que você tenha um coração que tenha um nome, que tenha uma onda sonora quando bater. Jesus, de um relacionamento profundo, de um relacionamento íntimo. Essa mulher aqui nos ensina como nós devemos chegar diante de Jesus, no sentido de estar preparado. Estar preparado com o nosso coração, estar preparado com a nossa timidez, com as nossas reservas de lado, de maneira que ela não se importou, porque ela era pecadora, porque ela estava na casa de um fariseu, porque ali havia um jantar, um cerimonial, e ela interrompeu, ela quebrou todas as regras e entrou, porque ela necessitava de estar com Jesus e dar o que estava no coração dela. E eu observo que Deus então gosta de coisas extravagantes, como eu já falei no vídeo, de cores vivas, de atitudes intensas. E quando a gente toma uma atitude como essa mulher, de quebrar as regras e colocar o coração à disposição de fazer como ela fez, a gente representa Jesus de uma maneira maravilhosa, a ponto dele não se envergonhar, dele falar assim, ó, tá vendo? Ela amou muito. Então, esse é o convite do Espírito. Se você quer agradar o coração de Deus, tenha fé, tenha atitudes de fé, mas sobretudo tenha um coração desprovido de boas maneiras, de um raciocínio lógico, porque o Espírito, ele não trabalha, ele não pensa assim. O coração de Deus é extremamente intenso, extremamente caloroso, e como já disse, quando nós conseguimos então tomar essa forma na nossa adoração, nas nossas atitudes, nas nossas convicções, eu tenho a impressão de que o sorriso de Deus abre largo assim. Já sentiu o sorriso de Deus sobre a sua vida? Às vezes, quando eu faço algumas coisas, eu sinto o sorriso de Deus. E esse é um dos convites também que o Espírito nos faz. Graças a Deus.